Salve Maria a todos! Estamos aqui no nosso último encontro falando sobre a devoção a Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort. E assim, gente, São Luís Maria de Montfort, nessa etapa que estamos, ele mostra alguns perfis de devotos que você não deve ser. Então vamos lá. O primeiro perfil é o perfil do crítico. Ora, mas não é o crítico que... Veja, o que é criticar? É você observar direitinho, analisar de maneira mais profunda determinada coisa ou determinado ponto de vista. Não é o mesmo sentido que São Luís trata aqui, tá? Ele fala que o crítico é aquela pessoa que se acha, é aquela pessoa que é tão orgulhosa de si mesmo, que acha que sabe tudo e que não precisa aprender mais nada, nem sobre Jesus, nem sobre Maria, nem sobre a vida, nem sobre nada. Ele se acha. O segundo perfil que São Luís diz para não seguir é o perfil do escrupuloso. Ora, o que seria o perfil do escrupuloso? É aquele que, para não desonrar o filho, ele não quer honrar muito a mãe. É como se ter a devoção a Maria afastasse de Jesus. E não é bem assim, né, minha gente? A Maria, pelo contrário, nos aproxima. Então não, eu não vou me aproximar de Maria demais, eu não vou me consagrar a ela porque isso pode ofender a Jesus. Não, ele foi o primeiro que se aproximou em tudo dela. Por que nós poderíamos ter medo? Deveríamos ter medo, né? Então, outro perfil, o terceiro perfil, é o perfil do devoto exterior. Ou seja, é aquele devoto que está mais preocupado em mostrar as práticas exteriores ao invés do interior. Às vezes o interior dele não está assim, lá essas coisas todas, não está nem aí ele, mas ele está interessado em mostrar as práticas que ele tem. Por exemplo, rezar o texto publicamente, não que isso seja ruim, tá, gente? As práticas exteriores, elas são importantes, elas são muito importantes, inclusive para ajudar o interior. Só que não é só isso, né? A nossa devoção, ela não deve se resumir a isso. Então, o devoto exterior é aquilo que você também não deve ser. O quarto perfil que São Luís Maria de Montfort critica é o perfil do presunçoso. O que seria isso? É aquele devoto que, com o argumento de que Deus é misericordioso, você meio que fica livre para pecar. E não é bem assim, né? Veja, nós podemos aprender com os erros que cometemos? Podemos. Tem pessoas que erram muito. Tem pessoas, não todos nós, né, erramos bastante. Mas veja, a gente não pode se acostumar com o erro. A gente tem que procurar não errar, tá? A gente tem que aprender com ele para não cometer mais. Então, essa é a ideia. Mas o presunçoso, que São Luís Maria de Montfort cita, é aquele devoto que se acostuma. Ah, não tem problema não fazer isso, Jesus é misericordioso. Isso realmente ele é. Mas isso não é argumento para que a gente se acostume com os vícios, com as paixões, tá? O outro perfil que ele cita é o perfil dos devotos inconstantes. Ou seja, são aquelas pessoas que se comprometem a ter uma vida de determinado jeito. Ou, por exemplo, uma pessoa que se compromete com a honestidade, se compromete com a vida de oração. No entanto, a pessoa ela não segue. Ela simplesmente, um dia ela segue, outro dia ela... Isso é besteira, deixa pra lá. Ou então, depois eu faço, e vai deixando, ou seja, não é uma pessoa constante. E tem um livrinho chamado Filocalia, que fala sobre alguns ensinamentos dos padres do deserto. E eles comentam justamente o seguinte, que nós não controlamos o nosso gostar, o nosso querer, mas a gente controla a nossa fidelidade, a nossa frequência com que a gente se compromete. Então, o inconstante é justamente o contrário dessa fidelidade. É aquela pessoa que se compromete a rezar uma Ave Maria hoje e depois ela esquece, ela não quer mais, ou então simplesmente deixa para lá, enfim. E o que nós devemos ser é justamente o constante. Se a gente se comprometer, mesmo que a gente não goste, mas a gente vai cumprir, tentar cumprir o máximo possível sempre, tá? O outro perfil que São Luís Maria de Montfort critica é o perfil do devoto hipócrita. Ou seja, aquele devoto que finge ser aquilo que ele realmente não é, tá? Então, por exemplo, tem aquele devoto que peca, um exemplo, tá? Não, tem aquele devoto que peca, mas ele está se esforçando para não pecar, mesmo que as pessoas não saibam. Não é o devoto hipócrita, tá? O devoto hipócrita é aquele que, na frente das pessoas, ele é uma coisa, na vida íntima dele,
ele peca bastante, só que ele não está preocupado se está errando e se esforçar para não pecar. Ele não está preocupado, tá? Então, o devoto hipócrita é aquele devoto que finge ser o que não é, tá? E o último perfil que São Luís Maria de Montfort mostra é o perfil do interesseiro. Ou seja, aquela pessoa que só procura Nossa Senhora quando precisa de alguma coisa, quando precisa de alguma graça. Se por um acaso ele recebe determinada graça, ele simplesmente esquece de Nossa Senhora. Então, São Luís Maria de Montfort, ele mostra esses perfis, esses 7 perfis, e diz, olha, minha gente, esses 7 perfis é tudo aquilo que você não deve seguir, não deve ser. Pelo contrário, você deve ter práticas interiores e práticas exteriores. E lá no livrinho, lá naquele livrinho que eu mostrei a vocês, do Tratado da Verdadeira Devoção, ele mostra algumas práticas que podem ser feitas pelo devoto, o verdadeiro devoto de Maria. Algumas delas são interiores, como, por exemplo, você entregar a sua vida a ela sempre, a todo momento da sua vida. Como assim? Por exemplo, eu sou professora, então eu posso ter feito uma atividade muito boa, de modo que gerou muito engajamento, muito comentário bom. Bom, esse comentário normalmente é dirigido a mim, né? Mas eu, como uma devota de Nossa Senhora, eu posso muito bem canalizar esses comentários para Maria e dizer no meu íntimo, dizer, olha Maria, eu entrego todos esses comentários a ti, eu entrego todos esses frutos a ti. Então, a gente pode entregar nossas boas práticas a Nossa Senhora. A gente pode entregar também as nossas práticas que são não tão boas, né? Para que ela nos ajude a não errar mais. A gente pode entregar também, no momento da comunhão, Cristo. A gente pode também ter uma vida de oração. Inclusive, São Luís Maria de Montfort, ele cita lá algumas orações que devem ser feitas antes do dia que você se consagra a Nossa Senhora, durante e depois. Depois que você tem uma vida de oração diária, né? Ele cita lá algumas orações que o devoto de Nossa Senhora escolhe para ter, né? Enfim. E além disso, tem algumas práticas exteriores, como, por exemplo, participar dos retiros, das confrarias, dos comentários, das reuniões que envolvem Nossa Senhora. Tá? Então, assim, além disso, tem algumas práticas exteriores, como o uso das cadeias, né? Como uma forma de você se ajudar e lembrar daquela promessa que você fez, daquele compromisso que você tem a Nossa Senhora. Tá? Então, assim, gente, é claro que isso é só um resumo, mas fica aí a dica, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a consagração, vamos ler o livro, né, do Tratado da Verdadeira Devoção, escolher um dia de Nossa Senhora, participar de toda essa preparação e, assim, seguir a nossa vida procurando ser o melhor possível para Jesus Cristo, certo? Então, ó, beijão a todos, espero ter ajudado, espero ter esclarecido alguns pontos. Estamos aí para qualquer dúvida. Beijos e até a próxima.